Dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 87, verso 26. O título do capítulo é As Orações dos Vedas Personificados. Sadiva manas trivritvai vibhatya sadamanujat sadabhim sranti asheshamidam atmatayatma vidha nahi vikritim tyajanti kanakasya tadatmanataya swakritam anupravishtam idam atma tayavasitam. Sat, real, Iva, como ser, Manaha, a mente e suas manifestações, Trivrit, de 3 espécies, pelos modos da natureza material, Tvai, em vós, Vibhati, parece, Asat, irreal, Amanuja, estendendo-se aos seres humanos, Sat, como real, Abhimrishanti, consideram, Ashesham, inteiro, Idam, este mundo, Atmataya, como não diferente do eu, Atmavida, os conhecedores do eu, Na, não, Ri, de fato, Vikritim, as transformações, Tyajanti, rejeitam, Kanakasya, de ouro, Tadatmataya, visto que são não diferentes dele. Só por si mesmo, Kritam, criado, Anupravistam, e penetrado, Idam, este, Atmataya, como não diferente dele mesmo, Avasitam, verificado. A tradução é a seguinte: os 3 modos da natureza material englobam tudo neste mundo, dos fenômenos mais simples até o complexo corpo humano. Embora pareçam reais, estes fenômenos não passam de um falso reflexo da realidade espiritual, sendo uma superimposição da mente sobre vós. Ainda assim, aqueles que conhecem o Eu Supremo consideram real a criação material inteira, visto ser esta não diferente do Eu. Assim como objetos feitos de ouro, de fato, não devem ser rejeitados, já que sua substância é ouro verdadeiro, da mesma maneira, este mundo é, sem dúvida, não diferente do Senhor que o criou e então entrou nele. Vamos ao significado dado pelos discípulos de Sua Divina Graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Significado. Em certo sentido, o mundo visível é real, Sat, enquanto noutro ele não é, Asat. A substância deste universo é fato sólido, por ser a energia externa do Senhor. Mas as formas que Maya impõe a esta substância são apenas temporárias. E porque as formas materiais são manifestações temporárias, aqueles que se consideram permanentes estão em ilusão. Eruditos impersonalistas, todavia, interpretam mal esta divisão de Sat e Asat, negando a realidade aceita pelo senso comum. Eles declaram que não só a forma material, mas também a substância material são irreais e confundem sua própria essência espiritual com a do todo absoluto. Um filósofo Mayavadi tomaria as palavras faladas pelos Vedas personificados na oração precedente, Triguna Mayapuman Itibhida, como uma negação de qualquer distinção entre o Paramatma e a alma diva. Ele alegaria que, como a incorporação material da diva é uma exibição efêmera dos 3 modos da natureza material, quando a ignorância da diva é destruída pelo conhecimento, ela se torna o Paramatma. A alma suprema, o Paramatma, a alma suprema. O cativeiro, liberação e o mundo manifesto são todos criações irreais da ignorância. Em resposta a tais ideias,
Os Vedas aqui esclarecem a verdadeira relação entre Sat e Asat. Na literatura Shruti, encontramos esta afirmação: Asato de Manosrijata, Mana Prajapatim Asrijat, Prajapati Praja Asrijat, Tadvaidam Manasyeva Paraman, Pratistitan Yadidam Kimcha. A mente sempre foi criada originalmente do Asat. Esta mente criou Prajapati, e Prajapati criou todos os seres vivos. Desse modo, a mente apenas é o alicerce último de tudo o que existe neste mundo. Embora os impersonalistas, interpretando mal esta citação, pudessem advogar que toda existência manifesta se baseia na irrealidade da ilusão, Asat, o uso aparentemente oposto da palavra Asat nesta passagem, de fato, refere-se à causa original, à divindade suprema, porque ele é transcendental à existência material Sat. A lógica do Vedanta Sutra 2.1.17 corrobora esta interpretação, ao passo que nega a interpretação equivocada dos impersonalistas. Asad Vyapadeshan Netichen Nadarmantarena Vakya Seshat. Se alguém objetar que o mundo material e sua fonte não podem ser de uma só substância, porque o mundo foi chamado irreal, nós replicamos: não, porque a afirmação de que Brahman é Asat faz sentido em termos de ele ter qualidades distintas daquelas da criação. O Taittiriya Upanishad 2.7.1 também declara que Asat va idam agrat asi. No início desta criação, só Asat estava presente. Na opinião de Srila Jiva Goswami, a palavra Adimanaha, na passagem acima citada, refere-se ao regente da mente agregada do universo, o Senhor Aniruddha, que aparece como expansão plenária de Sri Narayana, quando este deseja criar. Prajapati é Brahma, o pai de todos os outros seres criados. Descreve-se isto no Mahanarayana Upanishad 1.4. Atapunareva Narayanaha soyam kama manasadyayet. Tasya dhyanata stasya lalanat swedopatat. Naima pratatapa aso tejuhiramaya mandam tatra brahma chaturmukho jayata. Então o Senhor Narayana meditou sobre outro desejo seu, e enquanto ponderava, uma gota de suor caiu de sua testa. Todas as criações materiais evoluíram da fermentação desta gota. Então apareceu o ígneo ovo dourado, e dentro daquele globo nasceu Brahma de 4 cabeças. Quando se manufatura um objeto em particular, este aparece como uma transformação de sua causa constituinte, como no caso da joia feita de ouro. Pessoas que querem ouro não rejeitarão brincos ou colares de ouro, pois estes objetos ainda são ouro, apesar de sua modificação. Os verdadeiros gyanis veem neste exemplo mundano uma analogia para a relação diferente, porém não diferente, entre o Purusha e suas emanações, tanto materiais quanto espirituais. Dessa maneira, este conhecimento transcendental liberta-os do cativeiro da ilusão, pois eles podem então ver o Senhor em toda a sua criação. Srila Sridhara Swami ora: Yat Sattvata Sadabhati Jagadeta Asat Swatva Sadabhasam Asati Asmin Bhagavantam Bhajamatam. Adoremos a Suprema Personalidade de Deus, em virtude de cuja existência substancial
este mundo criado parece existir perpetuamente, embora em essência seja insubstancial. Como a superalma, ele constitui a representação do real dentro desta irrealidade. Aqui é um significado típico do conhecimento da filosofia Achintya Bheda Tattva, de que Hridayananda Maharaj sabe apresentar tão bem. E este significado, como verso, passa do tema anterior, que discutia os Saddarshanas, ou os seis sistemas filosóficos autorizados na Índia, para agora estudar o Vedanta e as duas linhas primordiais do Vedanta, impersonalista e personalista. Então aqui há uma defesa do personalismo, da linha personalista do Vedanta, que os Vaishnavas seguem, em contrário à linha impersonalista dos Mayavadis, porque os Mayavadis terminam por se confundir com o que é real e com o que é irreal. Às vezes eles rejeitam um aspecto da realidade, que é o aspecto material que estamos vivendo, para permanecer em unidade essencial ou fundamental com o Brahman Supremo. E para que, ao perder o corpo material, eles possam permanecer unidos em essência com o Brahman impessoal. Mas a linha personalista dos Vedas, apresentada no Vedanta Vaishnava, vai explicar, através da tese defendida por Sri Chaitanya Mahaprabhu, Achintya Bheda Tattva, que as entidades vivas são tanto iguais como diferentes simultaneamente, iguais e diferentes de Paramatma, a alma suprema, da pessoa suprema, Bhagavan. Bhagavan tem todas as opulências, tem um corpo espiritual e mora num lugar específico, feito de elementos materiais. E deste Bhagavan há inúmeras expansões, e essas expansões vão se tornando cada vez mais grosseiras, mais materializadas, para usar melhor a expressão, e chega até a realidade da manifestação cósmica. Nessa manifestação cósmica, a alma espiritual penetra e obtém um corpo de acordo com as combinações físico-químicas e amorosas da própria existência material. Obtendo um corpo material, ela se ilude com esse corpo material, perdendo a compreensão da sua realidade. E pensa que é nada mais que isso, nada mais que o corpo material. Quando ela passa a estudar e a compreender a existência fundamental, essencial do eu, do ser, então ela vai se identificar como Atma, como partícula diminuta da personalidade suprema de Deus, mas a tendência natural é pensar que porque sou uma partícula da pessoa suprema, sou igual em todos os aspectos da pessoa suprema. Não sabe balancear quantitativamente as opulências do Senhor e a sua capacidade de ilusão, da qual o Senhor é isento. Ele é isento dessa ilusão. A ilusão se manifesta no Senhor sob sua própria vontade, como a sua energia externa. Energia externa, energia separada do Senhor Supremo. A sua energia interna, Antaranga Shakti, produz
todos os arranjos necessários para a iluminação da alma espiritual que perambula ou peregrina, mas mais perambular do que peregrinar, por toda a Brahmanda, a natureza material. E aí vamos encontrar no Chaitanya Charitamrita a informação técnica: Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Biji. Que esta diva, esta alma espiritual, não nasce e morre somente aqui, dentro deste planeta Terra. Ela também sai do planeta Terra para outros planetas, onde existem outros tipos de vida, e até para outros universos, que, de acordo com a manifestação cósmica, tudo que se manifesta dentro do Mahatattva, a energia material condensada. Mas nós não temos experiência sensorial sobre isso e não sabemos depender das revelações divinas que se apresentam nas escrituras reveladas, Shruti. Aqui, Hridayananda Goswami menciona as escrituras Shruti e como fundamentação para a tese que ele defende aqui da linha personalista, em desfavor da linha personalista, impersonalista. Então, nesse significado que termina com uma oração de Sridhara Swami, o comentador mais famoso do Srimad Bhagavatam, nós vamos ver o desejo de um devoto em se libertar de toda classe de ilusão para poder estar inteiramente dedicado à sua experiência como alma espiritual. Sridhara Swami vai dizer: adoremos a Suprema Personalidade de Deus em virtude de cuja existência substancial este mundo criado parece existir perpetuamente, embora em essência seja insubstancial. Como a superalma, ele, a Suprema Personalidade de Deus, a quem devemos adorar, segundo Sridhara Swami, constitui a representação do real dentro desta irrealidade. Embora Prakriti seja eternamente manifesta, ela também é eternamente imanifesta. Ela tem períodos de manifestação, como a própria Prakriti, a natureza material, e ela também se recolhe nos elementos constitucionais dentro do corpo de Vishnu e espera o momento adequado para outra vez se externar e oferecer a oportunidade de variadas atividades dentro desse mundo material. Então, esse é um significado importante, como todos os significados do Bhagavata, mas esse tem um significado especial se estudado na sequência do que foi falado ontem, ou melhor, do que está no verso anterior aqui neste capítulo, em que, então, nós lemos ontem aqui. Porque agora, Hridayananda Maharaj vai comentar o sistema filosófico Vedanta em suas duas apresentações, a apresentação impersonalista, Mayavada, e a apresentação personalista, Vaishnava. E assim, ele apresenta dessa maneira, naturalmente, para trazer o conhecimento necessário, o esclarecimento necessário para o leitor do Srimad Bhagavatam, que vem lendo o Bhagavatam desde o primeiro canto, segundo, e assim por diante, décimo, como esse, e com todos os seus capítulos. Já estamos no capítulo 87, e o leitor possa então compreender a própria
as próprias declarações dos Vedas personificados que se manifestam aqui nessa oração. Os próprios Vedas personificados surgem para glorificar o advento de Krishna neste mundo. E assim ele vem para dar o conhecimento a respeito de quem é essa personalidade que aqui no 10º canto está sendo revelado. O 10º canto é considerado a fisionomia, a identidade última da pessoa suprema. Então, essa fisionomia da pessoa suprema é revelada no 10º canto, com todas as suas particularidades do corpo Bhagavan da verdade absoluta. Então é isso. Aqui temos esse tema, um tema que não é tão simples nem fácil, é um tema difícil, mas é um tema que em um dado momento vamos ter que estudar pormenorizadamente, como estamos fazendo aqui em Nova Gokula. É a segunda rodada, né? Nós tivemos a primeira rodada do Bhagavatam. Nova Gokula foi o único templo do Brasil que resistiu à tentação de não voltar para o primeiro canto durante a leitura do Bhagavatam. E no começo dos anos 2000, de 78 até o começo dos anos 2000, Nova Gokula foi lendo verso por verso. No começo dos anos 2000, terminou o 12º canto e então começou e já está no 10º canto. São décadas de leitura constante. E os devotos mais antigos, e aqui temos a pessoa mais antiga de Nova Gokula no momento, que é a mãe Ganga, que está aqui há mais tempo em Nova Gokula, chegou em 83 e está até hoje. E mãe Ganga, tem uma fumaça saindo ali do telhado da sua casa, normal? É, né? Bom, para mim é novidade, por isso eu estou perguntando. Estou vendo exatamente daqui da janela. Eu tenho uma intimidade muito grande com o corpo espiritual de Nova Gokula. Então, se aparece alguma coisa um pouco diferente, eu tenho direito a questionar, né? Então é isso. Aqui nós temos esse tema e podemos estudar assim, que é a maneira adequada que o Prabhupada falou, mas, de um modo geral, os devotos no Brasil viveram uma experiência muito forte da distribuição de livros de Prabhupada. E essa distribuição de livros, às vezes, interrompia a leitura diária num templo. E depois, quando voltava, muitas vezes os devotos diziam: vamos voltar para o primeiro canto, e começava de novo. E assim, muitos templos não fizeram. Nova Gokula fez, Vrajadama está terminando a primeira rodada agora. Mas ela também voltou, algumas vezes, também voltou para o primeiro canto. Bom, é isso. Se vocês tiverem algum comentário que queiram fazer. Maharaj, toda essa filosofia, né, que é fantástica, a Charyadeva aqui, no último do Day After de um grande festival que teve, ele sentou bem ali naquele canto e ele falou assim: Krishna falou em 2 versos do Srimad Bhagavatam, em 18.000 versos. Krishna falou em 2 versos. Vocês me abandonaram. Aí quando ele falou isso, assim, eu fiquei chocada. Imagina Krishna dizendo que nós o abandonamos, né? Aí eu falei: Charyadeva, com que sentimento Krishna falou isso? Charyadeva falou: com indignação, voltem para casa. E é interessante, porque diante de toda essa filosofia, numa área como Nova Gokula, que é um dos grandes projetos, né, de Srila Charyadeva, você pega uma semente e é incrível, né? Dentro de uma semente está uma árvore, está uma floresta gigantesca que se multiplica. E a terra sabe exatamente o que dá para cada semente florescer, o que tem que florescer, né? E o leite da vaca, imagina, se multiplica em tantos produtos. Tudo isso são expansões de Krishna, de uma maneira muito simplista, né? É só isso. Obrigado pelo comentário. Eu não conhecia esse comentário de Charyadeva. Obrigado por isso.
Ramaputra levantou a mão primeiro. Como Krishna na Bhagavad Gita traz o conhecimento do Brahman como uma ferramenta para a gente superar a ansiedade e também ter uma visão equânime de todos os seres. Como e por quê? A ideia de Krishna no Bhagavad Gita para evitar a ansiedade de Arjuna foi sustentando a sua raça com Arjuna, declarando a ele inúmeras vezes: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso é Charadeva. Você é muito querido por mim. Porque você é muito querido por mim, eu vou revelar este conhecimento ainda mais confidencial. Então, essa é a atitude de Krishna com Arjuna e com o leitor do Bhagavad Gita, de que nós somos amados por Krishna. A criação do Mahatattva todo, como ele é, com toda a sua complexidade e variedade, para satisfazer, é simplesmente para satisfazer o desejo da alma rebelde, a alma que deseja experienciar a sua liberdade completa, total. Então ela, dentro da possibilidade de todas as existências, material e espiritual. Então ela vem e ela quer experimentar. E aí, por isso o verso do Chaitanya Charitamrita, que a diva nasce e aparece em diferentes corpos dentro de toda a manifestação cósmica, repetidamente, até ter a chance de escutar do mestre espiritual o conhecimento espiritual, com o qual ela possa racionalizar, compreender e dizer: já entendi o que, agora é como fazer. E ela vai buscar isso. Então, no Bhagavad Gita, o leitor se identifica com Arjuna em várias situações. A primeiríssima situação é quando Arjuna escuta de Krishna o arquétipo do Stitadir Muni. Krishna descreve que existe um Stitadir Muni, um sábio de mente estável. E Arjuna imediatamente pensa: quais são os sintomas desse Stitadir Muni? Como ele fala, que linguagem ele usa, como ele se senta e como ele caminha. E faz essas 4 primeiras perguntas de fundamento filosófico. Antes era só lamentação, agora começa fundamento filosófico de Arjuna. Então, Krishna vai responder com todo o cuidado, percebendo: Arjuna está querendo aplicar o conhecimento que eu estou começando a dar, ele está querendo aplicar em si mesmo. E como eu citei o Stita Pragyasya, que é o Stitadir Muni, então agora ele quer saber. Então Krishna não diz: senta com a coluna ereta, como o Prabhupada nos ensinou, e Paravyama falou aqui, sit properly, né? Na aula de Paravyama ele mencionou que Prabhupada nos dava esse tipo de instrução. Então Krishna não vai responder de maneira pragmática, como a pessoa senta, como a pessoa caminha, pé na frente, pé atrás, cautelosamente, olhando o caminho para não tropeçar. Krishna não vai responder de maneira esotérica, vai dizer quais são os sinais, e responde isso, é capítulo 2 do Bhagavad Gita. Krishna vai responder em vários versos todas essas respostas, dando exemplo, apresentando exemplos contraditórios, para que Arjuna pudesse compreender isso, e Arjuna compreende. E segue mais adiante, já no capítulo 8, no verso 22 do capítulo 8, eu acho que eu tenho aqui o Bhagavad Gita, deixa eu ver. Krishna vai dar outro arquétipo, o arquétipo do Ananya Bhakta, do devoto, do Bhakta, que tem devoção imaculada.
A suprema personalidade de Deus é a tradução do verso 22 do capítulo 8. A suprema personalidade de Deus, que é maior do que tudo, é alcançado pela devoção imaculada, Ananya Bhakti. Embora presente em sua morada, ele é onipenetrante e tudo está situado dentro dele. Então, quando Krishna dá esse mantra aqui, esse shloka, explica isso para Arjuna, ele já compreende. Arjuna vai querer saber como. Então, ele vai falar todo o capítulo 9 para responder, para complementar isso, sem que Arjuna pergunte. Ele começa o capítulo 9, ele mesmo, Krishna mesmo falando. Ele não espera que Arjuna pergunte como perguntou lá no capítulo 2. Ele já começa dizendo, agora eu vou lhe dar algo superior, mais confidencial. Observe, a suprema personalidade de Deus, meu querido Arjuna, ou seja, eu te amo, Arjuna, porque você nunca me inveja, eu lhe transmitirei este ensinamento, Ananya Bhakti, e essa compreensão muito confidenciais. E conhecendo-os, você ficará livre das misérias da existência material. Essas misérias que nos afetam constantemente e que a gente é recomendado por Krishna para tolerar. Agora ele está dizendo, tolere, mas também se livre delas. Tolere enquanto não puder se livrar. Mas trabalhe para se livrar. Desenvolva a devoção. E devoção imaculada, Ananya Bhakti. Devoção imaculada. Aí você vai ficar livre de todas as misérias, não vai nem precisar mais se preocupar em tolerar. Mas nós estamos na fase de tolerância das misérias, de engolir seco. Muitas coisas que sabemos ser injustas, sabemos não ser corretas, sabemos não ser socialmente justificáveis, e nós temos que engolir, respirar fundo e nos reposicionarmos diante da realidade. E isso é para alcançar o objetivo de Ananya Bhakti, que é aquele da. Então, não sei se eu respondi exatamente o que você queria, mas como eu compreendo, essa seria a resposta de como Krishna cuida de todos nós, instruindo. A Bhagavad Gita, né? A Bhagavad Gita, como a Charyadeva está usando a expressão, a Bhagavad Gita vai nos dar esse caminho muito gradual de desenvolvimento e de compreensão filosófica. E vamos chegar no capítulo 18 com Sarvadharma Parityaja. Abandone todas essas ocupações temporárias, transitórias. Masuchaha, não tenha medo. Não tenha medo, eu vou proteger você. Então, Krishna nos cuida assim como cuidou de Arjuna. E é bem legal procurar o tempo inteiro, procurar no Bhagavad Gita, todas as vezes que Krishna garante a Arjuna, eu me tornei seu mestre porque você me pediu, mas eu ainda sou seu amigo. Você é meu querido amigo. Você é meu mais querido amigo. Ele diz o tempo inteiro, Krishna diz, eu não quero renunciar à nossa amizade simplesmente porque agora você é meu discípulo. Isso é raça. Isso é sakyarasa e está contida no Bhagavad Gita. Mas a gente precisa compreender isso também para dar uma relaxada dentro da densidade filosófica e viver uma experiência de Bhakti com o coração. Eu posso amar. Se Krishna declara isso para Arjuna, eu posso viver essa experiência de amor em congregação, com o meio ambiente, eu posso compreender tudo isso. E não é um amor sentimental, é um amor puro de raça. Não é sentimental. Por isso eu expliquei antes que é raça. Já o sentimento original da alma espiritual como parte integrante de Krishna. É isso, o Bhagavad Gita não nos nega a raça. Nós precisamos entender isso. Embora
no Bhagavad Gita tenha uma simples referência de Krishna como esposo da deusa da fortuna para nos alertar sobre a raça de amor conjugal. A raça predominante é de amizade, Sakyarasa. E é nessa raça que todo o conhecimento confidencial é revelado em vários níveis. Confidencial, mais confidencial e super confidencial. Esse capítulo 9, que responde à questão de Ananya Bhakti, Vishwanatha Chakravarti diz que aqui devemos compreender esse capítulo como Bhakti, não mais como Jnana, não mais como conhecimento, como ele se declara, conhecimento mais confidencial. Aqui devemos ver que é Bhakti, não é mais conhecimento próprio para a liberação, como os primeiros, que trata dos primeiros 6 capítulos do Bhagavad Gita. Não é mais esse conhecimento, agora é Bhakti. Agora é Bhakti. Vishwanatha Chakravarti, um comentador qualificadíssimo, diz isso. Fica atento, que agora estamos falando de Bhakti. E o verso número 2, depois que Krishna diz isso, ele vai glorificar o que ele vai falar ainda. Krishna é bem interessante em sua maneira de escrever, de produzir livros, né? Ele é bem interessante. No verso 2, ele vai dizer: este conhecimento que eu vou lhe dar, que pode livrar você de todas as misérias, etc. e tal, este conhecimento é o rei da educação. Não tem outra classificação acadêmica superior a este conhecimento. E ele é para todos. Ele é para todos. Ele é o rei da educação. E tem mais. Para quem gosta de segredo, ele é o mais secreto de todos os segredos. E outra coisa, para quem gosta de ser pragmático, ele produz a percepção direta, pratyaksha, aquilo que eu falei ontem, dos 3 sistemas epistemológicos. Pratyaksha, que é adquirir conhecimento através dos sentidos. Aqui Krishna diz: este conhecimento pode ser adquirido através da percepção do eu pelos sentidos. Imagine que coisa, né? Imagine que coisa. E vai dizer mais, vai dizer que é a perfeição da religião justamente por isso, e ele se executa com alegria. Uma pessoa que já chega nesse ponto diz: ficar zangado nunca mais. Zangadinho nunca mais. Zangadinho nunca mais. Agora é compreender isso e realizar esse serviço devocional iluminado e sempre alegre. Susukham Kartum. Bom, é isso, tá? Vamos parar. Eu estou com viagem com horário marcado e eu pensei, esse verso é muito difícil de ser explicado, o significado é muito difícil de ser destrinchado. Eu vou simplesmente me despedir. Por isso, quando a Mataji me perguntou se eu podia dar aula, eu disse que sim, mas eu pensava fazer uma pegadinha. Somente chegar e dizer: tchau, gente. Muito obrigado pelo exemplo de vocês, de manterem Nova Gokula, esse altar tão maravilhoso, esse templo tão acolhedor para as pessoas, manter essa comunidade cada vez mais confortável e agradável para os visitantes, e por manter a pureza desse lugar. Isso é uma responsabilidade inteiramente nossa, manter a pureza. Eu vou contar um segredo confidencial aqui gravado para todo mundo, né? Eu saí de Nova Gokula no ano 2000 e, estando no Nordeste, em comunicação com o Hridayananda Maharaj, Charadeva, ele disse: vem aqui me visitar. E eu terminei indo nos Estados Unidos. Fui até com Vaikunta Murthy. Então fui visitá-lo e um dia, aí ele disse: eu vou levar você no lugar. E fomos caminhando, tinha um riozinho com pedras, muitas pedras, muitas plantas, assim, árvores também. Então ele disse: sabe aquela ponte
que liga a Vila Nrsimha, veja como parece. Aí, de fato, na ponte que eu estava com ele sobre o rio, era exatamente a visão que a gente tem dessa ponte para dentro, para cima do rio. Então eu disse, é verdade, igualzinho. Ele disse, Nova Gokula é um lugar inteiramente auspicioso para o desenvolvimento espiritual. Eu não consigo esquecer de Nova Gokula. Eu sempre comparo tudo que vejo com Nova Gokula. Aí disse assim, nesse mesmo lugar onde estávamos ali, ele disse assim, eu tive um sonho com Nova Gokula e com você. Vou ter que te contar isso para vocês. É um orgulho para mim. Vocês vão ver como a minha aura vai mudar. Vai estar inundada de orgulho. Ele disse assim, eu tive um sonho que você levava toda a Nova Gokula para me receber na ponte externa. E como a gente sempre fazia com ele. E aí você dizia, desce do carro, Acharyadeva, vamos caminhando. E aí nós íamos caminhando e estávamos sozinhos nesse momento. E você fazia, veja a Nova Gokula, Acharyadeva. E você fazia esse movimento. E quando eu olhava, Nova Gokula estava toda verde, com várias cúpulas brancas de templos. Então, eu tenho a impressão que você me revelou o mundo espiritual dentro de Nova Gokula. Palavras dele na frente das verdades, na frente do Prabhupada, na frente de vocês. Estou revelando. Ele disse, você me revelou o mundo espiritual de Nova Gokula. Ou seja, aqui está o mundo espiritual mesmo. E nós podemos olhar com essa visão e ter a reverência natural que devemos ter pelo mundo espiritual. E buscar a nossa realidade espiritual, buscar a nossa conexão de serviço devocional, sabendo, este é o meu elo. O serviço que eu faço é o meu elo com o aspecto espiritual de Nova Gokula. Esse é o meu elo. Eu posso fazer sem dúvida. Essa é uma experiência assim, de pessoas que lideraram Nova Gokula, ele, em primeiro lugar, e eu. E essa é uma experiência que todo administrador, em um dado momento, precisa entender. Momentinho, eu estou no mundo espiritual. Porque, às vezes, o pragmatismo material, problemas humanos, às vezes que parecem sem solução, às vezes más qualidades humanas transbordam assim diante dos nossos olhos e de nós mesmos. Às vezes nós nos damos conta, estamos transbordando más qualidades, palavras malvadas que trazem mal a outras pessoas e afiadas que ferem as outras pessoas. Mas nós estamos no mundo espiritual. Então nós precisamos dizer, momentinho, stop. Mas basta para você poder acompanhar o significado mesmo. Estou no mundo espiritual. Estou no mundo espiritual. A minha conduta tem que ser espiritual. A minha visão tem que ser espiritual. E o meu serviço devocional deve ser reconhecido por mim mesmo como 100% espiritual. Eu devo fazer como Chaitanya Mahaprabhu nos orientou no Sikshastakam, porque ele está aqui. E é livre de todas as más qualidades e com toda a humildade, livre de falso prestígio e tudo mais. E Chaitanya Mahaprabhu também, as deidades grandes de Chaitanya Mahaprabhu foram fabricadas aqui, se manifestaram aqui. Onde hoje é a cozinha, foi um laboratório de construção dessa deidade, assim como as deidades grandes de Sitarama, Lakshmi e Hanuman. Como poderiam se manifestar, ser instalada e manter tudo isso se não tivessem exatamente a potência espiritual que nós esperamos que eles tenham? Não temos
nenhuma dificuldade em prestar reverência para as deidades, com toda a humildade racional, como usamos no Instituto o termo humildade técnica, que é um dos princípios, Lalita está ali também, princípios comportamentais da disciplina do nosso Instituto. Um deles são 7, um deles é humildade técnica. Eu não era bobo de colocar só humildade, porque eu não sou humilde, eu sou mais caído, mais baixo, então vai humildade técnica. Ou seja humilde ou não seja humilde, atue com humildade. Essa é a questão. Tem que atuar com humildade. Existe uma técnica para se atuar com humildade. Então adote essa técnica e funcione, são só 8 meses. Então, funcione tecnicamente como uma pessoa humilde. Depois você fica orgulhoso de novo, se ainda souber fazer isso. Mas então, essa é a posição única de Nova Gokula, aqui nessa região, nos dá o privilégio de viver nesse lugar, que teoricamente nós já sabemos que tudo isso que eu estou dizendo é verdade. Não precisa exatamente de um sonho, de contar uma coisa assim tão íntima de 2 devotos, né? como eu contei para vocês agora. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela recepção, pela inundação de praçado que eu tenho quando venho aqui, que é uma inundação, dá até para dividir com meus amigos. E muito obrigado por tudo, e especialmente pelo que vocês fazem por Prabhupada nesse lugar. Muito obrigado. Quero contar a minha maior alegria desse festival. Quero revelar aqui. Eu tive muitas alegrias e grandes, mas nenhuma como encontrar Jai Prabhupada depois de quase 30 anos. Foi muito bom. Obrigado, Jai Prabhupada, por ter vindo. Muito bom. Nós tivemos, assim, fomos companheiros em diferentes posições o tempo inteiro. Ele como Bhakta, sem filhos, depois ele tendo filho, um atrás do outro, depois construindo a Vila Védica, depois ele virou presidente. E, assim, então tivemos várias e várias situações e foi muito bom reencontrar. Muito obrigado por ter vindo. É isso aí, muito obrigado. Em nome de Nova Gokula, eu quero agradecer imensamente sua visita, Maharaj. O senhor é o eterno dono de Nova Gokula, a pessoa que nos revelou como existe a Charyadeva. Por favor, venha sempre.